Mas eu queria nessa noite, irmãos, não falar no sentido de nós discipular alguém, não de nós treinar alguém, não de nós instruir alguém, mas nós, cada um de nós, sermos instruídos, discipulados por Deus, por Cristo, através da sua palavra. Amém? Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia aqui nesse momento, por gentileza. Jeremias capítulo 29, versículo 4 ao 7. Vamos estar lendo esses versículos da palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 7. E eu peço aos irmãos que fiquem com os seus corações abertos para ouvir a palavra, fiquem com as suas mentes atentas para entender a palavra. Amém, amados? Glória a Deus, porque não há crescimento se não tiver entendimento. Se eu não entendo o que as pessoas falam, eu não cresço, eu não me desenvolvo. Se me pegar e eu me legar em qualquer outro país que não fala o português, eu não crescerei, eu não vou me desenvolver, porque é preciso entender para que nós venhamos nos desenvolver, venhamos crescer na fé e na graça. Diz assim o texto sagrado, Jeremias capítulo 29, versículo 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares, comam os frutos que eles produzirem, casam-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade ou a paz deles, a paz de vocês depende da paz ou prosperidade dela. Amém? No caso da cidade. Meus irmãos, quero situar os irmãos nesse texto que nós acabamos de ler. Se nós começarmos a ler a partir do capítulo 21, Deus já estava falando, usando o profeta Jeremias para avisar o povo de Jerusalém, o seu povo, que ele ia deportar, ia tirar muitos dos israelitas, dos hebreus, e Nabucodonosor ia levá-los todos, ou uma boa parte, para a Babilônia. Nós vimos no capítulo 25 também Deus repetindo novamente, falando novamente. Depois no capítulo 27 Deus fala novamente a esse respeito. Deus estava avisando através do profeta Jeremias o que ele iria fazer. Aqui no capítulo 29 nós vimos que eles já tinham sido deportados, já tinham sido exilados na Babilônia, e Deus manda então que Jeremias escrevesse uma carta. A partir do versículo 1 a gente vê que Deus manda o profeta escrever uma carta e enviar para os líderes, para os sacerdotes, para os profetas e para todo o povo a qual estava lá na Babilônia, subjugados por Nabucodonosor. E esse pequeno trecho que nós lemos, não é toda a carta, nós lemos só um pequeno trecho. Eu quero fazer um paralelo com as nossas vidas, com a minha vida, com a tua vida, irmão, individual.
Porque o chamado de Deus, ele é individual. É claro que nós juntos formamos o corpo de Cristo, nós juntos somos a igreja de Cristo, mas o nosso chamado é individual para servi-lo, o nosso chamado é individual para sermos discipulados, treinados pelo Senhor. Então, portanto, meus amados, eu quero fazer um paralelo com essa situação que Israel passou com as nossas vidas. Pois bem, nós vamos falar sobre discipulado, sobre ensinar na prática. E treinar, irmãos, ou treinamento, é tornar hábil ou capaz através da orientação, através da instrução. Discipular ou discipulado está relacionado com o aluno, isto é, com quem aprende ou recebe instrução formal de uma outra pessoa. Israel estava recebendo uma instrução desde o capítulo 21, o que iria acontecer com eles, mas mesmo em terra distante, eles deveriam seguir servindo a Deus, seguir, amando a Deus, obedecendo a sua palavra, a despeito de tudo o que estava acontecendo com eles. Este é o contexto que nós lemos aqui em Jeremias capítulo 29. Amados, e assim a nossa vida cristã. Os irmãos sabem que para formar, irmãos, um campeão olímpico, leva mais ou menos uns 10 anos para formar um campeão olímpico. Sabe quando a gente vê as Olimpíadas e lá está um campeão, seja qual for a modalidade? Provavelmente, de uma forma geral, ele está sendo formado há uns 10 anos, desde criança muito nova, tenra idade. Depois de uns 10 anos de muita dedicação, de muito treinamento, de muita renúncia, ele consegue chegar no lugar mais alto do pódio. E a vida do cristão, a nossa vida, irmãos, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A nossa vida, se não vivermos o discipulado, o treinamento, irmãos, nós até podemos ser crentes nominais, ou seja, eu sou crente, eu sou crente, eu vou ali na igreja tal, eu vou ali na congregação tal, nominalmente podemos até ser cristão, mas jamais seremos verdadeiros cristãos se nós não passarmos pelo discipulado, por esse rigoroso treinamento que Deus nos coloca todo dia, toda hora. Louvado seja Deus. E nós vimos que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 e 13, ele diz: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, amados? Que a vida dele, a vida do verdadeiro cristão, ele não chega à perfeição, ele não está perfeito ainda, ele esquece das coisas que passaram e prossegue para o alvo, prossegue caminhando esta carreira, esse discipulado, esse treinamento da vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, versículo 11 e 13, ele também diz: digo isto por estar necessitado, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio.
com pouco ou com muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. O que ele está falando aqui, irmãos? Não é outra coisa do discipulado, da vida cristã. Assim como eu falei, o treinamento de uma pessoa para virar campeão olímpico dura uns 10 anos mais ou menos, mas relacionado à nossa vida cristã, o discipulado da vida cristã, o treinamento da vida cristã, não dura 10 anos, dura a nossa vida toda, enquanto tivermos neste mundo. Precisamos ser treinado, ser discipulado a todo momento, todos os dias. Louvado seja Deus. Pois bem, amados, Deus, conforme nós lemos, manda-os para o cativeiro por causa dos seus pecados. Nós vimos no versículo 4 que Deus diz que eles estavam lá na Babilônia porque eles pecaram. Não tinha outro motivo para que o povo de Deus estivesse na Babilônia senão os seus próprios pecados. Irmãos, e não há outro motivo pelo qual nós precisamos ser discipulados, treinados, se não é pelos nossos pecados. Porque anjos não precisam ser discipulados. Anjos, os querubins, os serafins nos céus não precisam ser treinados, ser discipulados, porque eles não têm pecado. Mas assim como Israel, foi necessário Deus quebrar o orgulho, quebrar no sentido da vida deles lá em Jerusalém, e levá-los eles à Babilônia, para lá ensiná-los, para lá discipulá-los. A mesma coisa nossa, já começa por aí. Se nós fizermos a tal pergunta, pastor, por que nós precisamos ser discipulados e treinados todos os dias? A resposta é: nossos pecados, nossos erros. Por que não dizer que nós não estamos também deportados ou exilados numa Babilônia? Nós que somos povo de Deus, estamos neste mundo. Será que nós não estamos também na Babilônia? Será que nós, devido aos nossos pecados, nós não estamos exilados em um lugar distante da nossa pátria? Sim, estamos. E é através da oração, fé e jejum, e com muita dedicação a Deus, que conseguimos chegar à completa medida da estatura de Cristo, irmãos. Sabe para que serve o discipulado e o treinamento na vida cristã? É para nós crescermos, é para cada dia mais nós ficarmos parecidos com Cristo, é para que cada um de nós, irmãos, venhamos nos dedicar, viemos, amados, de todo o nosso coração, através da oração, da fé, do jejum, da dedicação, como falou Paulo aos Efésios, capítulo 12, versículo 13. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzem e nós viemos amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Por isso, irmãos, devido aos nossos pecados, e por isso somos discipulados e treinados por Deus, somos muitas vezes disciplinados por Deus para não sermos condenados com o mundo,
mas tem um objetivo. O objetivo é que eu e você viemos crescer à medida da estatura de Cristo, isto é, ser parecidos com Cristo. Você não sabe daquele texto sagrado ali de Atos dos Apóstolos, que os irmãos de Antioquia chamaram eles de cristãos, no sentido que aqueles irmãos viviam uma fé tão verdadeira, viviam as suas vidas tão próximas e tão parecidas com Cristo, que eles foram chamados de cristãos. Isto vale para nós, irmãos. Israel estava no cativeiro por causa dos seus pecados, e é exatamente por isso que eles estavam passando aquela situação. Mas Deus estava discipulando eles. Deus queria mostrar para Israel que os seus pecados conduziram eles à Babilônia, mas que Deus, se nós seguirmos lendo a carta de Jeremias ao povo, vamos ver que Deus não tinha pensamentos de morte, Deus tinha pensamentos de paz para eles. A intenção de Deus era abençoá-los, mas Deus tinha colocado eles ali para treiná-los, para discipulá-los. E eu e você precisamos ser discipulados, treinados pelo Senhor, receber instrução formal de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, para que nós nos tornamos hábeis, capazes de vivermos uma vida cristã neste mundo. Louvado seja Deus. Eu não quero me estender muito. No versículo 5, Deus nos manda se estabelecerem no local. Deus diz: construam casa, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Deus manda o povo de Israel, o povo de Jerusalém, se estabelecerem naquele local, viverem, porque Deus tinha dito: vocês vão ficar 70 anos aí. Esqueçam. Tem profetas no meio de vocês dizendo que não, isso eles não estão falando o que eu estou dizendo. Vocês vão ficar 70 anos em cativeiro na Babilônia. Agora, o povo de Israel estava acostumado a servir a Deus somente em sua terra, no templo. Israel estava acostumado só a servir em Jerusalém, irmãos. Israel estava acostumado a servir a Deus no templo. Agora eles, distante do templo, distante da sua terra, eles não queriam adorar a Deus. Vejamos Salmo de número 137, o que diz? Olha o que diz o Salmo 137: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que nós cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma canção de Sião. Mas como poderemos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Eles estavam em terra estrangeira, eles estavam longe da sua terra e do templo. Mas Deus dissera para eles: se estabeleçam aí, se estabeleçam, plantem, comem do que vocês que vocês plantaram. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, somos acostumados
igual a Israel, a servir a Deus somente no templo, no culto, nas nossas reuniões. É muito fácil nós servirmos a Deus no nosso arraial. É muito bom vir à igreja ou orar, é bom vir à igreja, cantar, é bom ouvir a palavra no nosso arraial, no nosso culto, no nosso templo. Mas Deus, assim como estava ensinando Israel a servi-lo na Babilônia, assim devemos nós de servir a Deus fora do nosso arraial, isto é, fora das quatro paredes. Nós temos que viver, e Deus estava discipulando, treinando Israel para que eles servissem a Deus lá na Babilônia. E eu e você, queridos, precisamos ser treinados e discipulados pelo Senhor, a não servi-lo somente na igreja, a não servi-lo somente junto com os nossos irmãos da fé, mas justamente servi-lo lá fora, onde estão os nossos inimigos, por assim dizer. Está servir a Deus lá fora, dar testemunhos da palavra de Deus lá fora. É lá fora que nós temos que estabelecer os alicerces do cristianismo. É lá no mundo. Louvado seja Deus. Mas para isso, nós precisamos ser discipulados, sermos treinados para isso. Louvado seja Deus. Servir a Deus em Sião é fácil. Adorar a Deus no templo em Jerusalém é fácil. Mas servi-lo em terra distante, servi-lo na Babilônia, aceitar o julgamento de Deus na Babilônia, irmãos, como Deus falou para Israel, serve para nós. Nós temos que nos estabelecer na terra. Nós não subimos ao céu, Cristo ainda não arrebatou a igreja. Eu me lembro que muitos anos atrás, tinha um irmão lá onde eu servia a Deus em Gravataí, que ele dizia: não coloquem seus filhos nas escolas, porque Jesus está voltando. Não coloquem na escola, os seus filhos vão se desviar, na escola isso e aquilo. Não coloquem, seus filhos irão se desviar. Jesus está voltando, como quem querendo blindar os seus filhos. Às vezes nós queremos nos blindar de uma tal maneira, irmãos, para vivermos longe do mundo, mas não é esse o verdadeiro evangelho, irmãos. O verdadeiro evangelho é justamente ao contrário. É viver uma vida de comunhão com Deus, é servi-lo justamente naqueles lugares que são mais difíceis, é dar testemunhos de Jesus, é dar testemunho da verdade do Evangelho, justamente nos lugares mais distantes e difíceis. Está aqui a nossa irmã Miriam, vivendo está aqui hoje, mas vai voltar, vai ver numa terra distante, num costume e cultura totalmente diferente, mas é lá, no caso dela, que tem o chamado, e nós aqui, aonde nós temos o chamado, não podemos ser igual Israel. Olha, nós penduramos as nossas harpas, estamos chorando nos rios da Babilônia, sentados aqui, as pessoas querem que nós cantamos, mas como nós vamos cantar? Meus irmãos, Deus não nos coloca em ambiente confortável, mas em ambientes necessários. Deus não nos coloca em ambientes confortáveis, mas em ambiente necessário. O povo de Deus, nós
não somos chamados para viver uma vida confortável, nós somos chamados para pegar a cruz e seguir Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8 diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhem de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhem de mim, que estou preso por causa dele, disse Paulo a Timóteo. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, por causa das boas novas. Somos treinados dia a dia, irmão. Lá naquele ambiente hostil que quem sabe nós trabalhamos, naquele ambiente hostil aonde estudamos, naquele ambiente hostil da nossa família, daquele ambiente que vem contra o Evangelho, mas é justamente lá que nós devemos de estabelecer a verdade das Escrituras. É justamente lá que nós, agora revestidos da autoridade de Deus, do amor, da fé, de um espírito de poder e de amor, lá que nós vamos fazer a diferença. Mas pastor, eu vou ser hostilizado, pastor, eu serei perseguido, pastor, acontecerá isso e isso ou mais aquilo. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, disse Paulo, por causa das boas novas. Nós lemos que Paulo estava preso por causa do Evangelho. Discipulado é isso, irmãos. Treinamento é isso. É dor, é dedicação, é renúncia. Louvado seja Deus. Para nós sermos verdadeiros cristãos, e não só cristão nominal. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus de Cachoeira. O meu pastor é o pastor Mauro. Eu sirvo a Deus na congregação X e Y. Isso é ser cristão nominal. Precisamos ser treinados. O povo de Deus estava na Babilônia para ser treinados a se estabelecerem ali e viverem o que Deus tinha para eles ali. Nós somos chamados para vivermos neste mundo a vida que Deus tem para nós. Versículo 6 diz: casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multiplicam-se, não diminuam. Deus os manda constituírem família. Este ponto é muito importante. Irmãos, vemos que até nos momentos mais difíceis de Israel, do povo de Deus, Deus manda constituir família, porque a Bíblia de capa a capa mostra que Deus ama a família e que família é projeto de Deus. Muitos, principalmente no tempo que vivemos, é fácil ouvir. Aí eu não estou dizendo das pessoas lá de fora, eu estou falando de pessoas cristãs. Eu não vou ter filho. Nossa, botar filho neste mundo, meu Deus, botar filho neste mundo para sofrer, para isso. Olha como está esse mundo, olha como está. Verdade, a quanto isso é verdade, que o mundo está de cabeça para baixo e que isso e que aquilo.
Mas em todos os momentos da história registrada na Bíblia, Deus sempre manda: multiplique-se, tenham filhos, casem-se, sejam felizes. E isto por quê, amados? Porque Deus ama a família, e família é projeto de Deus. Louvado seja o seu nome, pois a família é a base da sociedade e é a base da igreja. Só um parênteses aqui, irmão. Sabe por quê que o islamismo está tomando conta do mundo? Porque enquanto o cristão tem um ou dois filhos, porque a irmã não quer estragar a barriguinha, as mulheres do islamismo têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. E eles estão tomando conta de todo mundo. Amém? Não estou dizendo para a gente sair fazendo filho torto e direito. Eu estou dizendo que quando nós temos filhos e sabemos treinar, discipular, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, eles serão frutíferos no reino. Senão, vamos ver em segunda carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, dizendo Paulo a Timóteo: lembro-me da sua fé sincera, como era na sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Família. A avó teve a sua filha teve o seu neto, que era Timóteo. A fé que estava na avó passou para a filha passou para o seu filho. Quando nós pais temos filhos, porque os filhos são herança do Senhor, são bênção para as famílias, mas quando nós temos filhos debaixo da bênção de Deus, sabendo instruí-los, sabendo orientá-los, sabendo discipulá-los e treiná-los, esses filhos serão frutíferos no reino de Deus. Amém? John Wesley, a mãe de John Wesley, Susana Wesley, quando ele foi chamado para ser missionário, alguns dos seus irmãos, principalmente Samuel, que era um dos mais velhos, não queria que ele fosse, porque seu pai tinha morrido e agora como é que vai ficar a casa, vai sustentar a casa, enfim, esse negócio todo. A sua mãe disse: ainda que eu tivesse 20 filhos, eu entregaria cada um deles para missões, mesmo que eu nunca mais visse o rosto deles. Família é bênção. Dá trabalho, pastor? Dá trabalho, mas é bênção. Sabe por que dá trabalho? Porque nós somos pecadores. Lembra do primeiro ponto que nós vimos lá? Por que Israel estava na Babilônia? Era justamente por causa dos pecados. É por isso que nós somos discipulados e treinados pelo Senhor. É por isso que nós devemos discipular, treinar e ensinar os nossos filhos, porque ele, como nós, são pecadores também. Mas vimos que quando são treinados, são vividos pela fé, pela orientação, eles podem sim ser frutíferos no reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos estabelecer nesse mundo, irmãos. Não vamos ser medrosos. Deus não nos deu um espírito de temor e covardia. Aí eu não vou ter filho por causa de, olha, meu Deus do céu, esse mundo. Mas deixa que o mundo espragueje. Deixa. Vamos viver uma vida com Deus, levando o Evangelho, as boas novas, abençoando as nossas famílias, para a glória de Deus nosso Senhor. Também vimos no versículo 7 que Deus manda que Israel viesse orar pela paz da cidade onde ele se encontrava.
Outras versões, que no caso a minha versão aqui, que é Nova Versão Transformadora, e a NVI, Nova Versão Internacional, eles falam para orar pela paz e pela prosperidade da cidade. As versões mais antigas falam só, orem pela paz. Tem uma versão em espanhol que diz, orem pelo bem-estar da cidade, dando um sentido que é no globo, no geral. Paz não é sentido só de paz, de ter tranquilidade, mas paz no sentido geral. Orem pela paz da cidade, porque a paz que terá na cidade é a paz que vocês vão ter. Trabalhem pela paz, orem pela paz. Amados irmãos, de todos os pontos que nós já vimos, este ponto é um dos mais importantes. Em meio ao caos, Deus fala ao povo trabalharem pela paz da cidade, porque a paz da cidade era a paz para eles também. Deus estava dizendo para Israel. Imagine, irmãos, eles estavam na sua terra, são deportados para uma terra distante, aonde idolatria por água, pornografia por água, tudo horrível, distante, como nós lemos no Salmo 137. Os opressores deles ali, e Deus disse, vocês devem de orar pela paz da cidade. E não é só orar, vocês devem de trabalhar pela paz da cidade. Louvado seja Deus, porque somos chamados para a paz e não para a contenda, irmãos. Nós temos que ser ensinados e discipulados para a paz. Esse é o nosso chamado, para a paz. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, no seu sermão que contém as leis do reino de Deus, no capítulo 5, versículo 9, feliz os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel, lá na Babilônia. Não briguem com os babilônicos, não façam guerra, vocês devem de trabalhar pela paz, vocês devem de orar pela paz da cidade. Eu e você devemos de promover a paz. O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15 diz, esforcem-se para viver em paz com todos, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que o autor aos Hebreus, ele junta viver em paz com todos com vida santa. Ele não separa. Eu não posso viver uma vida santa e ser um rebelde, procurar a contenda, ira, divisão. Não! Nós somos chamados para viver em paz com todos e buscar também uma vida santa. E segue dizendo, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que causa perturbação, contaminando muitos. Somos chamados para a paz. Somos promotores da paz. Paz com quem? Paz com todos. De que maneira? Não deixando nenhuma raiz de amargura contaminar o nosso coração e contaminar a todos. Timóteo, primeira carta de Timóteo 2,8, quero portanto que em todo lugar de culto, homens orem com as mãos santas e levantadas, livres de iras e de controvérsias. Em outras versões diz, sem ira e sem contenda. Somos chamados para a paz, irmãos. Somos chamados para a paz. Mas quantos de nós não entendemos que os problemas que passamos é para nos treinar na vida cristã? Ao invés disso, agimos como pessoas que não conhecem a Deus. Problema na família, um problema no emprego,
um problema aqui, um problema acolá, uma dificuldade aqui, uma dificuldade lá, um problema na igreja, briga com o irmão, discute com o irmão uma questão ou outra. Não, não é esse tom, irmão, vamos cantar em dó, não, vamos cantar em lá, não, mas é dó, não, mas é em lá, mas é isso, não prega essa palavra, não prega essa outra, é contenda, é discórdia, e nós não promovemos a paz, não temos paz com todos, e daí agimos como pessoas que não conhecem a Deus. E sabe quando eu e você agimos como pessoas que não conhecem a Deus, irmãos? Deixamos assim que a nossa natureza humana, isto é, a nossa natureza pecaminosa, fale mais alto, e com isso os resultados são aqueles que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, que diz: hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Notamos que esses sentimentos têm relação com as pessoas ao nosso redor. Todos esses sentimentos aqui que Paulo cita, esses sentimentos ruins que Paulo cita, é comportamento com as pessoas que estão ao meu redor, com meus irmãos da igreja, com os meus amigos, com os meus familiares, com a minha esposa, com o marido, com os filhos. E mal sabemos nós que na terra de Babilônia nós devemos de trabalhar pela paz, devemos de orar pela paz da cidade. Em vez disso, eu deixo que a minha natureza pecaminosa fale mais alto, e assim às vezes dentro da igreja tem discórdia, tem ciúmes, tem excesso de raiva. Tudo isso acontece porque nós deixamos a nossa natureza humana, pecaminosa. Em vez de nós promovermos a paz, em vez de eu procurar ter paz com o irmão, ter paz com a irmã, orar junto, se realmente teve um problema, irmão João, teve uma dificuldade, chamar o irmão João, me perdoa, eu cometi essa gafe com o irmão, tenha misericórdia, me perdoa, irmão. Ou ao contrário, procurar, irmão João, olha só, o irmão fez tal coisa, me desagradei, irmão, olha só, explicar de boa, somos irmãos em Cristo, somos pessoas salvas, temos que promover a paz, temos que viver em paz com todos, irmãos, temos que orar com as mãos erguidas, livres da ira e livres de contenda, temos que promover a paz. E agora, qual é o remédio? Paulo nos dá a receita: ser guiados pelo Espírito, e assim não satisfaremos os desejos da natureza humana. Gálatas 5,16. Mas somos guiados pelo Espírito do mundo, pela carne. Viver o discipulado é sempre viver no desconforto, irmãos. Viver o discipulado de Deus, viver uma vida treinada por Deus, é viver no desconforto. É viver no desconforto, não é barbárie. Chegamos à conclusão, e para isso eu quero ler uma parte desse livro, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado. Esse pastor luterano, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Eu li a biografia dele, o livro tem quase 1000 páginas. Uma semana antes de terminar a guerra, o alto comando do nazismo manda espancar ele, torturar e enforcar com uma corda de piano. Uma semana depois terminou a guerra. E ele escreveu algo muito importante sobre o discipulado, que eu quero ler com os irmãos aqui, ou quero ler para os irmãos, e quero que os irmãos meditem muito bem. Diz assim, esse texto que eu vou ler,
parte desse texto, ele está falando de Marcos capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: quando ia passando, viu Levi, no caso que era Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ele está agora discorrendo sobre esse texto. Sou chamado, e imediatamente segue o ato obediente da pessoa que foi chamada. A resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas sim um ato de obediência. Como é possível essa sequência imediata do chamado e obediência? Para a razão natural, isso é chocante. Ela se esforça para separar esses elementos tão intimamente ligados, que elementos esses, chamado e obediência. É preciso interpolar, explicar qualquer coisa, seja como for. É preciso encontrar uma intermediação psicológica e histórica. Pergunta-se tolamente se o publicano não conhecia Jesus antes, estando assim já preparado para segui-lo tão logo ouvisse o chamado. O texto, porém, mantém-se teimosamente mudo acerca deste ponto, dando toda a ênfase à sequência imediata de chamado e ação. Não lhes interessam razões psicológicas para explicar as decisões piedosas de um ser humano. Por que não? Porque para essa sequência de chamado e ação só existe uma razão válida: o próprio Jesus Cristo. Ele é quem chama. É por isso o publicano segue. Nesse encontro é testemunhada a autoridade de Jesus, que é incondicional, imediata e sem explicações. Nada precede e nada lhe segue senão a obediência da pessoa que foi chamada. O fato de Jesus ser o Cristo dá-lhe todo o poder para chamar e exigir obediência à sua palavra. Jesus chama o discipulado não como ensinador ou exemplo, mas em sua qualidade de Cristo, Filho de Deus. Assim, nesse breve trecho, anuncia-se Jesus Cristo, e é o que ele espera do ser humano, e nada mais. Nenhum louvor cabe ao discípulo por seu cristianismo decidido. O olhar não deve pousar sobre ele, mas somente sobre aquele que chama e sobre sua autoridade. Não se aponta tampouco um caminho para a fé, para o discipulado. Não há qualquer outro caminho para a fé senão o da obediência ao chamado de Jesus Cristo. Irmãos, a vida cristã, a nossa vida cristã é um eterno discipulado, um eterno treinamento em todas as áreas, e isto em obediência ao chamado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem explicação. A irmã Evinha, irmão Pedro, um dia eu tive ali, me contaram sobre a sua conversão. Jesus Cristo chamou, a partir dali eles começaram a servir a Deus. Explica isso. A psicologia não consegue explicar, a história não consegue explicar, a psiquiatria não consegue explicar. Por quê? Porque só tem uma autoridade: Jesus Cristo chamou, e cabe a nós simplesmente obedecer o chamado. Amém, irmãos? Para finalizar, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22 e 24, a 24, que diz o seguinte: olha nesses versículos, irmãos, o valor do chamado, o valor do discipulado. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades
que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando da última viagem missionária do apóstolo Paulo. Já estava quase no fim da sua carreira, da sua fé, da sua jornada. Ele já tinha passado por muita coisa. Nós lemos aqui que ele diz que sabia viver em todos os momentos. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, estômago vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Nós vimos que a vida de Paulo foi um processo de crescimento, de andar com Cristo, de ser discipulado por Cristo, de ser treinado por Cristo, até chegou o momento em que o espinho da carne estava lhe incomodando e ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse: cala a boca, Paulo, chega, a minha graça te basta, não vou tirar esse problema de ti, fica quietinho, te aquieta, tu está no treinamento, tu está sendo discipulado, tu não está no mar de rosa, tu não está no céu ainda, tu está na terra, tu está na Babilônia, tu tem teus inimigos à volta, fica frio, fica na tua. E Paulo, durante todas as suas viagens missionárias, tudo mais, foi discipulado e treinado, até o ponto de chegar aqui no texto que nós lemos em Atos. Irmãos, como estava o coração do apóstolo Paulo? Feliz ou triste? Eu acredito que o apóstolo Paulo estava se regozijando, porque se sentia feliz por sofrer por evangelho. Olha, compelido pelo Espírito, e aqui o Espírito está em letra maiúscula, dizendo assim, pelo Espírito Santo, a subir em Jerusalém, a Jerusalém. Não sei o que me resta, não sei o que me aguarda, só sei que aquilo que o Espírito me revela: prisão, tribulação, nessa versão que eu li diz sofrimento. Irmão, mas ele disse agora uma frase que me choca, e não é conversa, me choca: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Isso aqui é uma vida de discipulado, uma vida de treinamento. Quem sabe se Paulo recebesse isso aqui lá no princípio da sua fé, quem sabe ele dava para trás. Mas aí é difícil. Mas depois de uma vida toda, ele entendia: isso é com minha vida e a tua vida, meu irmão. É por isso que muitas vezes nós temos que ter paciência com os novos na fé, que qualquer coisinha, um novo na fé, dá uma trambalhada e a gente vai casar. Não, irmão, ele está no princípio, ele não passou ainda pelo discipulado, ele está no início do discipulado, ele está recém iniciando o treinamento da fé. Cabe a nós treiná-lo, discipulá-lo, ensiná-lo, dizer: não, filho, não é assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, você vai passar por isso. Irmãos, esse é o discipulado que eu e você temos que ter. Não encher de questionamento o Senhor. Levi, Mateus, o colhedor de impostos, não encheu Jesus de questionamento. Não encheu Jesus de questionamento. Vem e segue-me, diz o texto que ele levantou e seguiu Jesus. Acabou. O nosso chamado é esse. O nosso chamado é esse. Vem e segue-me. O preço do discipulado é seguir Jesus. Amém, amados? Então, portanto, a nossa vida é baseada exatamente nisso, no discipulado e no treinamento diário. Amanhã, quando você passar por um problema, irmão, pense dessa maneira:
eu estou na Babilônia. E aqui nesse lugar distante eu tenho que servir a Deus. É aqui que eu tenho que testemunhar. É exatamente aqui que eu tenho que mostrar quem verdadeiramente eu sou. Um discípulo. Alguém que está aprendendo. Alguém que está sendo treinado para uma vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu sei que esse tipo de palavra, irmãos, não atrai o povo, mas a nossa preocupação não deve de ser somente com a igreja cheia, ainda que precisa ser, porque nós precisamos resgatar as pessoas onde vai. Mas o nosso primeiro compromisso é com a palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho. Amém, amados? Vamos nos pôr em pé, queridos. Vamos nos pôr em pé. Vamos orar a Deus e Senhor, eis-me aqui. Às vezes eu não entendo o que se passa comigo, com a minha família, mas a partir de agora eu entendo que essas questões são para me treinar na minha fé cristã. Para mim não só ser crente nominal, mas ser crente verdadeiro, sendo discipulado pelo Senhor, sendo treinado pelo Senhor. Fechamos nossos olhos. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, neste momento, querido Deus, querido Pai, eu quero, Senhor, juntamente com a Tua igreja, orar a Ti e pedir a Tua graça e a Tua bênção sobre nossas vidas, Senhor. Pai querido, porque nós somos discipulados pelo Senhor a todo momento, assim como Israel foi discipulado, Senhor, pelo Senhor lá na Babilônia, mostrou a eles que eles estavam lá por causa dos seus pecados, mas mesmo assim era para eles, Senhor amado, Te servir naquele lugar, era para eles orarem pela paz, trabalharem pela paz, constituírem famílias, e essas famílias serem fiéis a Ti, proclamar, Senhor, o Deus Todo-Poderoso lá na Babilônia. Assim é o nosso chamado. O nosso chamado no meio deste mundo perverso, corrompido, neste mundo, Senhor amado, terrível, Senhor, que acontece coisas que nos abalam, mas mesmo assim nós somos chamados e somos discipulados pelo Senhor, somos treinados pela Tua palavra, somos ensinados por Ti, somos disciplinados pelo Senhor, para que andamos de uma maneira justa e correta neste mundo, orando por todos, seguindo a paz com todos, fazendo bem a todos, conforme foi lido aqui em Gálatas, Senhor, seguindo a paz com todos, fazendo a paz com todos, Senhor amado, plantando coisas boas neste mundo, para colhermos vida, plantamos no Espírito para colhermos vida eterna, em nome de Jesus. Abençoa a Tua amada igreja, a cada irmão, a cada irmã que aqui está, toma cada uma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Toma nas Tuas mãos a cada um de nós e nos treina a cada dia, Pai, nos treina a cada dia, Senhor. Amanhã receberemos o treinamento do Senhor, amanhã ou hoje à noite mesmo seremos treinados pelo Senhor, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, seguirmos a Tua palavra, oramos e pedimos as Tuas bênçãos sobre todos os meus irmãos e sobre todas as minhas irmãs, no nome de Jesus, amém.